Agora sim, eu estou ao vivo, minha gente brasileira. Como é que vocês estão? Nesse finginho aí de ano, nesse rabicho do 2020, com essa vacina ali, ó, mirada nesse fim do túnel, eu resolvi voltar a fazer umas lives aqui que me interessavam. Conversei aqui com o Bruno Paes Manso sobre a República das Milícias, vou conversar com a Patrícia Campos Melo semana que vem sobre o livro dela, A Máquina do Ódio, vou conversar também com o Rafael Monte sobre Bom Dia Verônica, e hoje resolvi falar com o Tarcísio Mota, eleito o vereador. Ah, Xuxa, sempre passa aqui nas lives, tudo bem, Xu? O Tarcísio foi o vereador eleito com mais votos aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente vai bater um papo sobre a perspectiva dele se as coisas estão indo bem, estão indo mal, o que estão acontecendo, mudaram, não mudaram. Acho uma boa voz para ouvir. Aliás, já votei no Tarcísio, inclusive. E então admiro, assim, gosto muito da postura dele. Então vai ser um papo interessante. Deixa eu ver se Tarcísio já está entre nós. Tarcísio já está entre nós. Com lives políticas eu sempre tiro os comentários, para quem já está aqui frequenta, conhece, porque tem gente que entra e fala coisas loucas e tal. E aí, então é sempre bom que a gente foca no que a pessoa está falando, não fica na luta aqui, na briga. Ó, a Júlia, minha prima, está aqui. Eu fiz, Chu. A Xuxa perguntou, faz com a trans mais votada em Sampa? Eu já fiz. Eu fiz durante a eleição. Logo antes da eleição, 3 dias antes, a Erika Hilton. Foi um papo. Ela é ótima, ela é divertidíssima, ela é muito boa. Aí eu fiz esse papo com ela. Ó, o Tarcísio já tá aqui. Eu vou chamar o Tarcísio pra gente bater papo. Vamos ouvir. Fiquem aí, já já eu boto os comentários de volta. De vez em quando eu boto no meio do negócio os comentários, que daí dá um refresh assim na nossa vida. Então eu vou tirar os comentários nesse minuto. Vou chamar Tarcísio. Ih, cadê? Aqui. É muito bom te ouvir. Como está? Bem-vindo! Boa noite, Fábio. Boa noite aí, a galera que está assistindo. Obrigado por esse espaço, por essa possibilidade de a gente poder conversar um pouquinho dessas lives que você faz, dessa coisa toda tão boa da gente poder conversar com tanta gente. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Aliás, nós nunca conversamos, né? Isso é uma falha de caráter minha. Eu tinha que ter conversado com você antes já. Não tem problema. Que isso? É a correria da vida. A gente vai conversando e vai ter outras vezes para a gente conversar depois, certamente. Né? Cada um aí no seu canto, mas eu acho que é isso, né? Bater um bom papo e, quem sabe, se encontrar num carnaval futuro, depois da É vacina, essas isso. coisas importantes, né? Porque Importantes da vida da gente você também. já tem carnavais com meu amigo Gregório, mas nunca tive um Sim. carnaval com você. Então preciso corrigir isso no meu currículo. Vamos resolver isso rapidamente. Assim que a vacina vier, vai ter o carnaval fora de época, a gente resolve essa história. Eu de Mafalda, você escolhe uma fantasia qualquer. Aliás, isso é muito curioso, porque você no carnaval se fantasia de coisas ótimas, você sempre bota umas fantasias interessantes, e tem uma foto sua, uma fantasia sua famosa, que é aquela sua foto, você meio vestido de mulher, assim, com um vestido, e é engraçado porque a direita te ataca com uma coisa que não é um problema, que é totalmente, inclusive, um ponto super positivo. Você é a pessoa que se diverte, cai no carnaval. É muito louco isso, né? Assim, como é que você É lida uma um doideira. pouco com o ataque de uma coisa que você meio que é uma característica sua, que você se orgulha e que você se diverte? A gente leva numa boa, dizendo para a direita, dizendo, olha, assim, quando você continuar divulgando isso, só ajuda a gente, né? Porque a matéria, a manchete do jornal no dia seguinte, quando em 2014, na campanha para governador, isso foi notificado, era gente como a gente. Eu falei, perfeito, era isso que eu queria que as pessoas percebessem, né? Era Claro. foto minha em São Januário, era foto minha no Carnaval. Eu falei, é isso, eu sou gente como a gente mesmo, não estou ninguém longe e tal. É claro que existem aqueles que tentam ridicularizar. E a gente diz, não, mas é verdade. No Carnaval, quando eu me visto de bailarina, eu estou ridicularizando as coisas. É isso mesmo. Para, inclusive, chocar essa história e discutir a coisa da imagem, do próprio Carnaval, da alegria, onde você pode ser quem você quiser. E aí o problema é essa direita tosca que não percebe isso, né? Não percebe esse elemento todo e faz com que, no final das contas, a gente tenha que responder seriamente a algo que é isso. É a alegria do Carnaval, é a coisa toda.
O pior seria, né, se eu não desse conta do recado daquilo que eu sou eleito, daquilo que eu sou pago para fazer, que é fiscalizar, que eu não tivesse ideias para apresentar, etc. Mas não, o fato de eu sair vestido, fantasiado de princesa Leia, de bailarina, de Mafalda no carnaval, só ajuda as pessoas a entenderem quem eu sou. Então, né, quando a direita divulga isso, a gente lida numa boa, né? Tá certo, tá certo. Como a gente está fazendo uma live aqui para todo o Brasil, muita gente de fora do Rio não te conhece. É uma cara nova, deve estar entrando aqui perguntando quem é Tarcísio, quem o Fábio está conversando com quem. Então, e você falou de propostas agora, como você foi eleito vereador, me fala um pouco do que você está pensando, qual é a sua bandeira, o que você acredita, e vou te pedir que não seja tão genérico, não assim, a luta pela desigualdade, contra a desigualdade, contra as injustiças, senão vira uma coisa assim, é lógico, todo mundo é contra a fome, quer que todo mundo se alimente. Mas assim, mais diretamente, quem é você, pelo que você luta, pelo que você acredita, e já enganchando aí com o 2021 nessa vereança aí. Então, eu sou professor de História, estou vereador agora, mas sou professor de História, formado pela UF, pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, sou petropolitano e vascaíno, pai de 3 crianças, né, pai de 2 gatinhos também, né, então assim, né, um pouco para dizer quem eu sou um pouquinho nessa história, e estou vereador desde 2016. Né. Como professor, a minha principal bandeira é a educação, e eu acho que hoje o elemento principal aqui no Rio de Janeiro que a gente precisa olhar a educação é melhorar as condições dos prédios das escolas, melhorar as condições físicas das escolas, ainda mais em tempos de pandemia. Porque tem um negócio doido, né, Fábio? A pandemia fez com que a gente criasse um montão de protocolo, né? Protocolo para isso, protocolo para aquilo e etc. Mas às vezes as pessoas não percebem que o protocolo tem que entrar na realidade, tem que ser aplicável. Se eu ponho um protocolo, as crianças têm que usar máscara o tempo inteiro, mas você vai botar a criança de 2 anos de máscara, como é que ela vai ficar? Você tem que pensar o protocolo na realidade. E aí, para adaptar o protocolo à realidade das escolas, tem que melhorar os prédios das escolas. Essa é a primeira coisa que eu acho que é aquela mais urgente. É claro que precisa melhorar o salário do professor, é claro que precisa melhorar a vaga para creche, é claro que precisa ter educação integral. A pauta da educação é longa, enorme. Mas hoje eu acho, a minha principal preocupação é que a gente tivesse um plano emergencial, urgente mesmo, um mutirão para fazer obras nas escolas, para que os prédios, porque aqui no Rio, as escolas estão caindo aos pedaços, muitas escolas caindo aos pedaços. E não tem como depois, quando a pandemia voltar a cair, porque ela voltou a subir muito agora, não tem como aplicar protocolo. A gente está aqui no Rio de Janeiro, as pessoas que estão fora do Rio não saibam, com vários bairros sem água. Como é que tem protocolo sanitário na escola se não tem nem água? Então a minha maior preocupação hoje é essa. É como é que a gente tem dinheiro público no orçamento, como é que a gente consegue fazer um plano, como é que a gente consegue entender quanto custa hoje para tornar as 1.543 escolas do município minimamente razoáveis para aplicar um protocolo sanitário diante da Covid. Confesso que essa é a minha principal bandeira, para ser bem prático hoje com relação a isso. Né? Para não ficar muito na genérico, é educação, mas é isso. Como é que a gente melhora as condições físicas dos prédios para ter educação de qualidade e educação de qualidade com segurança no meio da pandemia? Esse é o principal problema, na minha opinião, no Rio de Janeiro, mais urgente hoje. E como, hein? Como é que faz isso? Bom, primeiro tem que ter planejamento. Né? Pô, imagina, né? São 1.543 escolas. A gente precisa ter um diagnóstico. E isso é para que as próprias comunidades têm que fazer, a diretora sabe. Ela tem que fazer, ó, essa escola aqui está precisando abrir a janela que foi chumbada para botar ar-condicionado. Essa outra aqui está precisando de mais funcionários de limpeza para fazer a limpeza recorrente. Tem que ter um diagnóstico de cada uma dessas escolas que vai juntando para saber quanto custa. E aí a gente vai atrás do dinheiro. Neste caso, por exemplo, tem que ter uma mobilização nacional, porque esse problema não é só do Rio. Tem que ter dinheiro, e o dinheiro muitas vezes vai ter que vir do governo federal. Vai ter que ver, neste caso, é até positivo se tiver que se endividar para fazer a reforma das escolas, isso faz sentido, para a gente garantir a vida das pessoas. Então eu estou muito preocupado. A gente passou aqui, nós estamos, sei lá, 9 meses, 10 meses de pandemia, em que o governo atual do Crivella não foi capaz de fazer isso básico, para saber, das 1.543 escolas, quantas estão em condições de aplicar o protocolo? Quantas precisam de obras rápidas? Quantas precisam de obras longas? Quanto custa isso? São perguntas óbvias que eu estou fazendo, Fábio, há 8 meses. E as pessoas não respondem. E o governo não responde. Às vezes você pensa assim, o vereador devia ter... fica com a mão amarrada, dá uma frustração.
Porque a gente fala, e o governo continua, dá um jeitinho, faz isso aqui, faz aquilo colar. Então eu estou preocupado agora com a mudança de governo. Eu não tenho nenhuma esperança muito grande no Eduardo Paes, não. Mas pelo menos eu quero que ele possa ouvir e quem sabe... Dá para dialogar, né? Dá para conversar, né? Que pelo menos não vai ficar falando, não, o problema da escola é a tal ideologia de gênero, esse negócio, né? Essa coisa absurda de ficar fazendo mentira na cabeça das pessoas, pânico moral na cabeça das pessoas, no lugar de dizer qual é. Porque o problema da questão do debate sobre identidade de gênero e orientação sexual é um debate importante. Ele é importante, a gente não abre mão de fazê-lo. Mas o problema é que toda vez que a gente cobra condições das escolas, eles só dizem isso. Não, o que vocês querem aí falam, inventam as mentiras, pedofilia nas escolas. Aí a gente não consegue debater nem o assunto importante da questão de gênero, que não é pedofilia, muito pelo contrário, nem o assunto das melhoria das condições. Eu espero que o Eduardo Paes isso não exista. Eu espero mesmo. Essa interdição ao diálogo, pelo menos, não exista. A gente quer muito. Eu quero muito, inclusive, estar na presidência da Comissão de Educação, na Câmara, para poder fazer esse diálogo de um lugar importante, ouvindo as pessoas. Ser de oposição não é atrapalhar o governo, né? É fiscalizar com mais afinco o governo. Não é fazer o que o Aécio fez lá para poder derrubar a Dilma. Isso não é oposição, isso é irresponsabilidade. Ser oposição é fiscalizar muito mais o governo e poder denunciar quando for para denunciar e votar favorável quando o governo ouvir. Eu espero que isso possa acontecer, né? Pelo menos esse diálogo. Agora, você falou uma coisa ali atrás, porque o Rio de Janeiro está quebrado. O município, o estado, o Rio de Janeiro está realmente no fundo do poço. A gente sabe muito porquê também desses desgovernos que vem acontecendo e tal. Aí você falou assim, nem que a gente se endivide. Não é perigoso começar a se endividar, porque todas as causas são importantes. A saúde é importantíssima, a segurança é importantíssima também, a educação, logicamente. Não é perigoso começar, não, mas tem que se endividar aqui, tem que se endividar ali, quando viu quebrou mais ainda, ou não? É claro que você precisa ter responsabilidade, mas a discussão é como é que você vai recuperar a economia. Só que o problema é que recuperar a economia não é uma coisa que resolva do dia para a noite, todo mundo sabe disso. Mas à medida que você recupera a economia, você consegue. O Rio de Janeiro não está quebrado por conta do endividamento como está o governo do Estado. Não está, né? A coisa dos mega eventos piorou a situação fiscal do Rio de Janeiro, a gente acompanhou isso, mas não está neste nível. E o problema, Fábio, é que... Qual é o problema? Qual é a principal questão? No governo Crivella não houve eficiência do gasto. Esse é um discurso que normalmente só os liberais fazem, né? Eu sou marxista, de esquerda, mas eu falo, olha, gente, a gente tem que debater isso também. Gasto público tem que ser eficiente. Você tem que ter o dinheiro público, tem que ser eficiente, porque isso é importante. E aí, qual é a questão? Se você recupera a economia e faz o gasto público não para fazer obra que interessa ao vereador do bairro, a pracinha, não sei o quê, o campinho, que é só obra eleitoreira, mas consegue colocar o dinheiro onde ele deve ser colocado, você consegue, mesmo num primeiro momento, se endividar, recuperando a economia, isso não quebra a cidade. Porque aí, para que serve o governo? Para garantir direito para a população. Os direitos para a população. E o direito à educação e à vida das crianças e das pessoas tem que ser prioridade. Então, neste ponto, o que eu estou tentando dizer é que, se a gente tiver um diagnóstico, a gente sabe qual é o tamanho do buraco que a gente precisa enfrentar. E o problema é que a gente não sabe hoje. Eu estou antecipando ao dizer o seguinte, o orçamento da cidade do Rio de Janeiro está menor, vai ser menor em 2021 do que 2020, não é tão menor assim quanto a gente imagina, é curioso isso, né? A gente está tentando entender, não é tão menor assim, mas mesmo os gastos vão ter que ser maiores. O gasto tem que ser mais eficiente, e se for preciso endividar, vamos fazer isso de forma responsável, e não endividar para ajudar os amigos do rei, não se endividar para ajudar os amigos do governo, mas vamos endividar com clareza, tem um tamanho do buraco que é esse aqui, para reformar a escola, para dar condição para ter educação no momento em que a pandemia deixar que isso aconteça. Eu acho que isso é razoável. Agora, tem que ter um governo capaz de dialogar. Se não tiver, se os empréstimos forem sem explicação, etc. Eu votei contra vários empréstimos da gestão do Crivella, passaram todos. Mas porque não tinham transparência, não diziam para que era. Ou às vezes diziam que era para coisa e a gente sabia que era para outra. Isso é que não pode acontecer, né? Tem um patamar mínimo sobre o qual a gente precisa conversar, que eu espero que melhore agora, e do alto dos meus 86.243 votos, eu vou querer cobrar essa história, porque esses votos, eu me orgulho muito de cada um deles, tem muita responsabilidade para poder exercer esse mandato agora nos próximos 4 anos.
Não, totalmente. Agora você falou uma coisa interessante. Quer dizer, você falou várias coisas interessantes, mas você falou uma coisa que me pegou aqui para levantar para a próxima pergunta. Há vários projetos que você não concordava e que acabaram passando. Essa nova Câmara que veio aí, ela está muito parecida com a anterior? Ela está um pouco diferente? Quais são os pontos positivos e negativos dessa nova turma? Olha, normalmente, Fábio, os parlamentos são pró-governo. É difícil você ter uma prefeitura que tem um parlamento, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa que seja de oposição. E por que isso acontece? Porque muitas vezes, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo ficam negociando coisas e cargos por apoio. E isso vai acontecer na Câmara dos Vereadores do Rio, infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque aí você perde a coisa da autonomia do Poder Legislativo. O vereador decide, faz assim, eu vou votar em tudo que o governo quiser porque eu ganhei um cargo na administração regional, na gerência da empresa de limpeza urbana, numa determinada autarquia de trânsito. Aí vai ganhando cargo e aí ele vota favorável. Aí viram aqueles vereadores que é chamado vereador Hello Kitty. Não tem boca. Você já notou que aquela bonequinha não tem boca? Nem fala, porque o cara tá lá só para votar no que o governo quer. E isso cria maioria. E é um problema, porque a vontade do povo não foi eleger alguém para aceitar tudo que o prefeito quer. A vontade do povo foi aquele vereador defendia um bairro ou um tema, e aí é legítimo isso, que ele defenda o bairro e o tema, ou o princípio, a ideia, mas que ele fiscalize o Poder Executivo, que ele não deixe as coisas acontecerem, que ele não vote só porque ganhou um cargo aqui ou acolá. Claro. Isso precisa acabar. É porta de origem. Então, o que vai mudar na Câmara? É verdade, a oposição tem um pouquinho mais de vereadores agora. Nós temos, inclusive, vereadores de direita que podem exercer a oposição. E se isso acontecer, na minha opinião, não é ruim. Eu sou de esquerda. Mas a gente ter vereador de direita com responsabilidade, que está lá autônomo, é positivo. Eu acho que vai ter 1 ou 2 nesse caso lá na Câmara. Tem 10 vereadores de esquerda que serão oposição. Tem mais 1 ou 2 que não são nem direita nem esquerda, que são éticos. Mas isso deu aí 15, 16 vereadores com muito boa vontade. Significa que o Eduardo Paes vai ter lá seus 35 vereadores no bolso, vai fazer maioria, e se ele quiser, ele vai fazer rolo compressor. Não dá nem espaço para a gente fazer nada, aprova tudo que ele quer, rejeita tudo que ele não quer, e aí a Câmara vira uma extensão do Poder Executivo. Isso é ruim para a democracia, é um limite da nossa nova república, é um limite que a gente não conseguiu resolver. Eu acho que pouquíssimos tentaram enfrentar, alguns que tentaram conseguem uma parte ou outra, mas a gente não conseguiu resolver. E está difícil até, a população às vezes não consegue entender essa história. Acha que política é tudo igual por causa disso. Porque os esquemas de compra de votos no parlamento estão muito passados por aí. Parece que tudo é a mesma coisa, né? Que os vereadores, deputados só estão lá para ajudar o que o presidente, governador ou prefeito quiser. Não era para ser assim, não devia ser assim. E do meu ponto de vista não será. Nem se a nossa candidata a prefeita fosse a eleita, seria assim. Porque ainda assim a gente tinha que manter a autonomia, defender o governo, é claro. Seria um vereador de situação, mas não porque ganharia cargos, mas porque a gente queria um projeto para a cidade. Claro, total. Faz uma análise para mim do que o Crivella fez durante esses 4 anos. Eu não vou nem entrar nessa parte louca de kit gay, pedofilia, porque realmente é uma dodóizinho. Mas assim, qual foi o real estrago? Porque a gente vê o estrago aqui, assim, né, nas ruas, a gente vê o estrago na segurança e tal. Mas você, como foi vereador durante esses 4 anos, me fala um pouco desse estrago do Crivella nesses 4 anos. E aí depois eu quero saber um pouco do Eduardo Paes, que foi eleito, já foi prefeito 2 vezes. Para quem está entrando agora, estou conversando com o Tarcísio, vereador mais votado do Rio de Janeiro. Com quantos mil votos? 80 aí? 86.243. 243 votos. Meu querido Chico Alencar sempre disse que a gente tem que decorar o número certinho para agradecer a cada um deles. Eu tenho 4 anos para encontrar esses 86.243 e agradecer a cada um deles. Tem razão, tem razão. Mas fala aí, me explica um pouco do estrago que o Crivella fez nesses 4 anos. Cara, o estrago do Crivella é ainda, na minha opinião, imensurável, porque ele estragou a cidade, né? Ele estragou a cidade, é disso que se trata. Ele era um prefeito inimigo da cidade, né? Inimigo do povo, inimigo das coisas que governava. E ele não tinha, Fábio, existe um projeto de poder, na minha opinião, e ele é construído na cúpula da Igreja Universal, porque eu acho que a gente tem sempre que separar. Esses caras muitas vezes manipulam a legítima fé do povo. O povo tem... Nós temos
né, crenças, religiões, fé, e isso são diversas, e tudo bem ser diverso. Mas você teve um projeto de poder construído na cúpula da Igreja Universal, que muitas vezes utiliza, como outras igrejas fazem, manipulam a fé do povo em troca deste projeto de poder. E a questão é que quando o Crivella assumiu a prefeitura, este projeto de poder demonstrou sem capacidade de ter um projeto de cidade, que são coisas diferentes. Alguma coisa que tivesse... Qual é o projeto do Crivella? Qual era o projeto do Crivella para a cidade do Rio de Janeiro? Eu não sei te responder isso até hoje, porque ele não tinha um projeto. Ele não tinha um projeto. Eu não posso dizer que eu discordava do projeto dele de cidade, porque ele em nenhum momento apresentou isso. As iniciativas que ele teve, tinha uma hora que ele queria construir um grande shopping ali em cima da região da Leopoldina, tinha hora que ele queria... Era uma coisa, um cassino na região do Porto, aí você fala, mas peraí, isso está articulado com o quê? Pô, da onde vem isso? É claro que ele usava a desculpa da crise, porque eu não tenho dinheiro, por causa da crise isso, a crise virou um grande escudo, e ele nunca apresentou o que queria. E isso criou uma desorganização que foi destruindo a capacidade de gestão da cidade. Porque nota, né, o poder executivo é aquele que executa as coisas. Só que para que isso aconteça, você tem uma série de órgãos, e o Rio de Janeiro tem muito órgão competente. Instituto Pereira Passos, Plan Rio, Centro de Operações, que é o COR, Rio Água, GeoRio, uma série de entidades, de autarquias, de empresas públicas com muito profissional qualificado, só que você não tinha capacidade, cada um estava leiloado para um vereador A, vereador B, para não sei quem, alguns secretários eram amigos do Crivella, aí não tinha projeto, cada um fazia uma coisa e a cidade foi se desorganizando. Nós fizemos uma CPI das enchentes para tentar entender como é que estava morrendo gente por causa de enchente no Rio de Janeiro. E a gente foi ficando assustado, porque os órgãos, quem estava lá para dirigir o órgão não tinha ideia do que era aquilo, enquanto tinham técnicos muito qualificados para ajudar. E aí era o caos, foi o caos completo, não teve 4 anos de desgraça nessa história. Vai demorar muito para recuperar isso, porque se mostrou um péssimo gestor, um péssimo administrador, sem projeto nenhum. Para já emendar, que você disse que vai perguntar sobre o pai, mas eu vou deixar você perguntar, mas só para fazer a comparação. Nós dizíamos, até 2016, que o planejamento da cidade do Rio de Janeiro era feito no escritório da Odebrecht, da OAS, das empreiteiras. Era lá que se planejava a cidade. A gente nunca descobriu onde é que se planejou a cidade do Marcelo Crivella, não tinha lugar nenhum. Se planejava talvez na cabeça dele, né? E aí, como aquela cabeça dele não era exatamente um lugar, né, muito dotado de racionalidade, saía cada coisa, cada hora saía uma coisa. Ele dizia uma coisa aqui e não conseguia dizer não para outra, contrária, logo depois. E no final o que aplicava era o que um secretário diria para fazer. Isso, na minha opinião, foi um caos. A cidade não aguentava mais. E ainda bem, né? Por isso ele teve um dos piores resultados no segundo turno. Não é por pouca coisa, né? Quase que os votos do Eduardo Paz no primeiro turno derrotariam o Crivella no segundo. Você tem ideia do nível do caos que é essa história toda. O Eduardo Paes, bom, como as pessoas bem sabem, já foi prefeito do Rio 2 vezes e volta agora como prefeito. Muito também o voto do não Crivella, que acabou indo para o Paes, um lugar assim, quase que de alguma forma um porto seguro, de no fim da sua tá tão zoneado, tá tão louco, pelo menos esse cara já foi prefeito 2 vezes, a cidade sobreviveu, entendeu? Então vamos manter esse cara. Eu queria que você me elencasse aqui os pontos positivos e negativos, porque o Eduardo Paes tem pontos positivos também. Assim, para entender o que a gente pode ter de esperança legal desse cara que foi 2 vezes prefeito e que veio e que eu achei o discurso logo assim que ele assume, ali que ele sabe que ele ganha, assume não porque ele não assume, que ele ganha, eu achei um discurso, me deu um alívio muito grande de ouvir uma pessoa que falasse alguma coisa, a gente fala, tá bom, graças a Deus, é um cara que não tá brigando, que ao contrário, ele falou, eu vou conversar com todo mundo, é um cara que, o Eduardo Paes tem uma coisa ele falou, eu sei que muita gente votou em mim para não votar no Crivella, mas eu vou dialogar com todo mundo, vou dialogar, o PSOL, o pessoal fala de pedofilia, é um absurdo isso, eles vão fazer oposição a mim, mas eu vou conversar com eles, vou ligar pro Flávio Bolsonaro e pro Bolsonaro para manter uma relação. Me deu uma paz, um pouco de espírito, porque a gente está cansado, né, Tarcísio, assim, de brigar, de gritar. O Bolsonaro deixa a gente exausto. Assim, todo dia é uma briga, uma luta, uma fake news diferente.
Então, quando eu ouço um prefeito da cidade que eu tô falando que quer conversar, que agora é para todo mundo, que para gêneros, para raças e para religião, me deu até uma paz de espírito, assim, me deu um... Bom, a gente está conversando com uma pessoa que não é dodói, tá? A gente está conversando com uma pessoa que não é biruliro, né? Assim, então, nesse sentido, dá um alívio. Mas você que estava lá e que conhece mais as entregas, me fala um pouco, assim, pontos positivos e negativos do Paes. A primeira coisa que eu acho que a gente tem sempre que lembrar, que a gente pode estar sentindo agora, é o efeito bode na sala, né? A sala estava muito cheia, lotada, botaram o raio do bode, que é o Crivella, né? E agora tiraram o bode. A gente vai sentir um alívio. Vai demorar um pouquinho para a gente notar que a sala está tão ruim quanto estava antes. Mas porque era um bode possuído pelo demônio, cheirado de cocaína e epilético. Então era um bode que estava incomodando. Era quase uma manada inteira de bode, né? Era quase uma manada inteira de bode na sala que já estava cheia. Então, é claro que o alívio, quando ele fala aquilo, você diz assim, pô, pelo menos eu vou ter trabalho para descobrir onde é que está o problema na fala. Porque é isso, ele vai dizer que vai conversar com todo mundo e a gente vai descobrir o problema quando ele começar a agir, né? O Eduardo é um cara de bom discurso, de bom trato. E tem isso, ele tem algumas coisas que, de fato, ele tá junto com o que a gente imagina do Rio, né? Eu sou um cara que adora o carnaval, como ele estava falando, e ele tá lá, né? A diferença é que eu vou continuar indo no setor popular, continuar desfilando nos blocos de rua, ele vai estar no camarote, mas nós vamos... Né? Temos um patamar lá, gostamos. E ele é vascaíno também, pro meu desgraça, né? Nós somos vascaínos, etc. Mas brincadeiras à parte, né? Tem um pouco esse efeito do alívio, que é legítimo, sabe, Fábio? Eu não quero tirar essa possibilidade. A gente tem que derrotar essa perspectiva bolsonarista no poder. Tem que derrotar essa perspectiva. E como bom vascaíno, acredito nas viradas, mas a virada acontece quando você fazendo alguns gols até você fazer o gol definitivo e ganhar o jogo. A derrota de alguns candidatos bolsonaristas no último domingo, né, no penúltimo domingo já, né, o tempo está passando rápido. No dia da eleição. Foi o último, é. Foi o último, hoje é quinta, tá, o tempo está muita coisa, o ritmo está alucinado. Foi um gol, eu acho que a derrota desses candidatos. É claro que teve lá o prefeito de São Gonçalo aqui, o outro candidato ali, todas as fake news que fizeram contra a Manuela em Porto Alegre, etc. e tal, mas nós fizemos alguns gols e não viramos o jogo. É preciso derrotar isso lá em 2022. E aí o jogo continua a ser jogado. E nesse ponto de vista é preciso entender como é que o Eduardo Paes vai se comportar nessa história, né? Ou seja, o fato dele dizer, ele e o Covas, ao mesmo tempo dizerem, nós queremos recuperar, né, a dimensão da política como um espaço de divergência, um espaço onde é possível divergência mais diálogo. Não uma história... Né, ele não vai falar aquilo que o Bolsonaro falou, gente, nos seus últimos discursos de campanha, depois no seu discurso de posse, de que ele queria eliminar os opositores, eliminar fisicamente. Portanto, o que a gente está discutindo é um prefeito que nunca vai dizer que quer eliminar fisicamente aqueles que são do PSOL, por exemplo. Não vai dizer isso. Isso é bom, isso não é ruim. Agora, é claro que, à medida que a gente também não pode ficar acostumado de que isso basta. Porque aí nós vamos... O próximo seguinte, Eduardo Paes foi o prefeito que mais fez remoções na cidade do Rio de Janeiro. Ele vai seguir com uma política urbana. Ele vai seguir com uma política urbana que faz uma cidade excludente? Eu espero que não. Ele acaba de anunciar que vai criar uma secretaria de planejamento urbano. Eu quero discutir, no meio do plano diretor, se essa cidade será para todos ou não será para todos. O Eduardo Paes, quando governar sem o dinheiro dos mega eventos, o que ele vai fazer na crise? Ele vai adotar o mesmo mecanismo de retirada de direitos e problemas que vão aumentar a desigualdade social? Vamos enfrentá-lo nesse caso. Mas nós vamos enfrentá-lo num terreno da política que é um terreno muito melhor do que esse que a gente enfrenta no Bolsonaro. Ontem, quando dizia que o Reino Unido vai aplicar vacina, eu só chorava de ódio por a gente ter um governo nacional incapaz de planejar esse processo. Né? E o ministro da Saúde falar em pífio, não sei o que, as ofertas pífias, eu falei, caraca, o cara, pelo amor de Deus. Eu choro de raiva de que o terreno que a gente disputa contra o bolsonarismo é um terreno estranho. E não é uma questão. Com o Eduardo Paes, o terreno é bom, mas a gente joga no outro time. A gente vai estar brigando pelos direitos dos trabalhadores ambulantes, pelos direitos dos servidores públicos, pelos direitos dos sem-teto. E aí, se ele me surpreender e fizer um governo diferente do que ele fez no período de 2012 a 2016, não seremos nós a ficar atrapalhando e sendo tal. Mas a minha expectativa hoje, por que o pessoal diz seremos oposição?
Porque a nossa experiência anterior é de um governo que construiu um tipo de cidade mercantilizada e excludente. Vamos discutir, quem sabe ele disse que está mais maduro, quem sabe ele reviu algumas das posições dele, mas isso a gente só vai conseguir não no discurso, na hora da prática, na hora que as políticas públicas acontecerem. Agora, por exemplo, hoje eu estava discutindo isso, a base dele e ele estão fazendo uma manobra na Câmara de Vereadores para ele conseguir ter uma maioria ainda maior no Tribunal de Contas do município, que é um órgão de controle. Ele, né, sobre o qual pesavam várias acusações de corrupção, devia ser o primeiro a dizer: eu respeito a autonomia, não vou fazer nenhuma manobra, que o tribunal seja o que tem que ser feito, porque eu quero ser fiscalizado. Era muito melhor no caso dele. Quando ele começa a manobrar, você fala: opa, por que ele está com medo? Por que ele está com medo de que o conselheiro do TCM seja alguém não tão amigo dele? Se ele tem esse medo, isso é um indício complicado. E ele vai querer controlar tudo, passar rolo compressor. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para a sociedade. E aí é isso, dos prós e contras, eu acho que o terreno melhorou. Mas a política seguirá sendo feita e a gente, por enquanto, eu continuo dizendo que eu não estou no mesmo lado do Eduardo Paes. Ele só está no meio do caminho, né? Ele não é tão lá longe do Crivella, do Bolsonaro, etc. e tal, mas estamos em lados diferentes aí. Estou conversando aqui com o Tarcísio Mota, o vereador mais votado do Rio de Janeiro. A gente está falando das eleições, de política, enfim, de um monte de coisa. Para quem entrou agora, seja bem-vindo. Tarcísio, essas eleições foram dar um fio de esperança para que essa onda louca, reacionária que veio está recrudescendo? Assim, a gente pode ter esperança para 22 se a gente... Esquecendo que ainda tem todo 21, todo 22, se a gente se baseasse nessa eleição agora, a gente pode ter alguma esperança? Então, Fábio, quando a gente se perguntava, vem cá, o que deu na cabeça do povo brasileiro para eleger um mentecapto desse, né? Um negócio tão ruim dessa? Parte da explicação que eu dava era, isso não é o todo, mas havia uma parcela de pessoas que votou no Bolsonaro porque acreditou que o Bolsonaro fosse a mudança. A mudança, no sentido geral. Que o Bolsonaro ia mudar tudo que está aí. Eu não sei imitar como a Adnet, mas ninguém, eu sou péssimo imitador, mas vamos mudar tudo que está aí, tá ok? Né? Não vou tentar imitar. E várias pessoas foram enganadas nisso. O que aconteceu? O que eu acho que o resultado dessa eleição mostra? Muitas pessoas perceberam que foram enganadas, se sentiram enganadas e não votaram nos candidatos bolsonaristas por causa disso. Aqui está o meu fio de esperança. Meu fio de esperança é de que eu continuo acreditando que o povo pobre, o povo ferrado, ele quer a mudança, ele quer mudar, ele não está satisfeito. Parte dele está incomodado, indignado com a corrupção, com a falta de direitos, com o fato de não ter... Ele não aceita que não tem escola, não tenha saúde, que não tenha segurança. O problema é que essa indignação vai ser canalizada e captada por quem? Às vezes é canalizada pela velha política, pelos políticos de sempre. Eu me lembro que em 2014, quando eu concorri contra o Pezão, né? E, né, Pezão hoje está preso, essa coisa toda, prisão domiciliar, etc. e tal. Mas até e ele era o candidato continuidade do Cabral, mas até o slogan dele era: a mudança tem que continuar. Você fala, caralho, Ana, o cara não é mudança nunca. Se ele escolhe mudança, é porque eles sabem que o povo quer mudar. Né? Uhum. Ele está tentando enganar o povo de tal forma que ele que é a continuidade, bota mudança no slogan. E isso é onde está, é um pouco naquela história, né? Fé no povo, fé na vida, fé no que virá, né? Meio Gonzaguinha, Milton Nascimento, aquilo que é parte da cultura que me fez ser quem eu sou hoje, né? Porque normalmente as pessoas dizem assim, o povo não sabe votar. Não, gente, calma lá. Se a gente ficar botando a culpa no povo, é porque a gente está entendendo errado o problema. A questão é que há um processo de controle do voto, de compra de voto, do controle das campanhas eleitorais, do financiamento delas, de concentração de poder durante a campanha nos mesmos partidos de sempre. Houve todo esse discurso anti-esquerda, que mesmo que pudesse ter algum nível de realidade nas denúncias de corrupção nos governos petistas, ele foi um discurso para anular completamente qualquer perspectiva de esquerda como projeto político da sociedade. E a gente agora precisa reconstruir isso. A gente precisa reconstruir. Eu quero muito dedicar agora esse meu primeiro ano de novo mandato a ajudar a reconstruir um projeto de esquerda para a sociedade, para dialogar com o povo, para dizer que esquerda não é sinônimo de corrupção, ou esquerda não é sinônimo de pedofilia, que tem muito mais coisa do ponto de vista da esquerda quando defende tarifa zero, quando defende reforma agrária, quando defende reforma urbana. Tem muita coisa de mudar a correlação de forças na sociedade, de melhorar a vida do povo, que é próprio da esquerda.
E é para que as pessoas, inclusive, não votem contra a esquerda por causa de um pânico moral. Então, a minha esperança está em perceber onde é que estão as conexões para falar com este povo que quer a mudança, que votou no Bolsonaro, mas que agora deixou de votar no Bolsonaro porque percebeu que o Bolsonaro não era mudança. Eu acho que isso é mais importante do que eu dizer para esse povo agora, viu, a gente avisou que eles não eram mudança, né? Uma forma meio arrogante de dizer. Não, cara, as pessoas estão percebendo isso. Estão percebendo quando tem escândalo de funcionário fantasma, estão percebendo quando notam que ele não consegue administrar a pandemia, estão percebendo quando ele se aproxima do Centrão porque ele não consegue, né, fazer nada sem o Centrão, e o Centrão é a velha política de sempre. Tudo isso são as contradições do tempo presente que ajudam o povo a entender melhor, e aí o povo vai... Onde vai estar a mudança em 2022? Onde vai estar a mudança? Eu quero muito dedicar esse tempo para conversar com as pessoas, para poder entender, para que a gente possa apresentar uma proposta de esquerda, dizer, a mudança está aqui, e vamos ver quantos a gente convence. Como é que a gente consegue dialogar ao povo? Porque é legítima essa vontade. Eu quero que a vida do povo, como para recordar mais um cantor, né, gente é para brilhar e não para morrer de fome. Esse é o elemento central que está na minha cabeça o tempo todo. Faz total sentido. Me dá um certo... Eu acho que a eleição de 2022 vai ser a eleição mais importante da minha vida, porque eu não votei depois, quando retomamos, depois da ditadura, enfim. Então, não essa que é uma eleição realmente muito importante, mas eu acho que vai ser uma eleição crucial para o andamento do país. Porque se a gente realmente reelege o Bolsonaro, é um desastre absoluto e completo. Se a gente consegue frear essa saída, que me parece que está começando a frear, a gente consegue olhar para outros horizontes. Mas, ao mesmo tempo, o governo do Rio de Janeiro, eu não sei mais. Será que outro dia alguém falou para mim, por que a gente não faz um grupão do WhatsApp e deixa o pessoal decidindo por lá? Porque realmente os governadores do Rio de Janeiro são todos presos. Estão todos presos. O Witzel não está preso, mas está empichado e já deve ser. Então, assim, é uma loucura. Como é que você olha para o governo do Rio de Janeiro agora, nessa eleição de 2022? Você está falando de mudança, você vê nomes, você já sabe de alguns nomes que estão aí, porque o meu medo é ver o Rio de Janeiro, ele é muito curioso assim, a análise que a gente faz. Você pode fazer uma comparativa com o futebol. Os times do Rio sempre escolhem os mesmos técnicos, sempre vem o Abel Braga, aí vem o Antônio Lopes no Vasco, quando você menos espera, vem Joel Santana. São sempre os mesmos nomes, eu sempre me desespero. E no governo é a mesma coisa, vai vir um garotinho concorrendo, vai vir, e eu fico sempre com esse medo. No Rio de Janeiro a gente sempre tem a luta de, a gente não pode eleger o garotinho, então a gente tem que eleger o pezão, a gente não pode eleger o Crivella, então a gente tem que eleger o pai. É sempre assim, um desespero na luta contra um demônio. Governo de 22, governo do Rio de Janeiro, tem nomes já, tem possibilidades, tem apontamentos? Olha, Fábio, primeiro eu acho que a gente pode olhar para 2022 e dizer, olha, né, não tem... a família Garotinho manteve o poder em Campos, mas a candidatura da Clarissa aqui na capital naufragou. Não é mais uma questão. O Eduardo Paes, que seria o nome, agora é prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a não ser que ele esteja pensando em fazer de Dória e virar candidato a governador também, eu acho que não é bem o perfil dele, né? Também não tem. Isso significa... E do ponto de vista da direita, da extrema-direita, também não há um nome capaz, né, de se apresentar dessa forma, até porque a extrema-direita perdeu as eleições de 2018. Significa que eu acho que primeiro o jogo está em aberto. Né, tá em aberto. E acho, Fábio, aí eu falo mesmo, estou falando do lugar de alguém de esquerda, de que a gente precisa conseguir não começar esse debate a partir de nomes, para a gente não criar o problema de se continuar divididos, criando mais problemas do que soluções. Eu estou muito disposto a construir sínteses com o PT, PCdoB, PDT, PSB, PSTU, PCO, PCB, UP. E aí, a partir de um processo de construir síntese, para a gente pensar, nós temos um projeto comum para o Estado do Rio de Janeiro, e à medida que a gente tem esse projeto comum, quem é que vai apresentá-lo à sociedade? E a gente vai ter que escolher um nome pedagógico, capaz de fazer isso, capaz de representar, etc. Porque logo depois da eleição saiu uma primeira coisa de que o Quaquá, que tinha conseguido fazer prefeitura não sei aonde e tal, o Rodrigo Neves conseguiu fazer o seu sucessor em Niterói, isso dava uma aliança, etc. Eu falei, gente, se vocês vão fazer isso, lançar nome e abrir mão de dialogar com o PSOL, o partido mais forte na capital, o partido que também fez vereadores importantes em Niterói, em Petrópolis, em São Gonçalo, tá errado. Da mesma forma, se a gente começar lançando nome, né? Então,
Existe, a minha preocupação hoje diante de um cenário que está tudo em aberto, não há um candidato certo, não há um candidato claro para isso, mas que existe um espaço a construir. É claro, tem gente hoje já me perguntando, domingo deve sair uma reportagem do Globo em que meu nome vai estar lá. É claro que a gente vai discutir esse tipo de possibilidade. Eu fui o terceiro colocado, né? Foi o Witzel, que está afastado, o Eduardo Paes, que virou prefeito, o terceiro fui eu, em 2018. Então, é claro, as pessoas esperam que eu seja candidato. Só que eu estou dizendo, eu não estou... Teve meu voto, inclusive, teve meu voto. Obrigado. Foi uma campanha que nos deu muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter feito uma campanha qualificada, importante, pedagógica, etc. Mas qual é a questão? Eu não estou colocando meu nome agora para permitir que a gente pense qual é o projeto comum e ele é comum a quantas pessoas e quantas forças políticas. Porque no lugar da gente ficar brigando entre os mais próximos, a gente brigue contra o adversário que importa. A gente esteja unificado para brigar contra o adversário que importa, que é a corrupção, que é o autoritarismo, que é uma política anti-direitos humanos, que é uma política anti-gênero. E esses são os adversários. Na minha opinião, por exemplo, as milícias. Qual é o nosso projeto para enfrentamento das milícias? Na minha opinião, esses 5 elementos, por exemplo, caracterizam o projeto bolsonarista de poder. Mas é também uma perspectiva de a gente garantir, né, um elemento que não seja absolutamente privatista, que não seja onde o lucro não esteja acima da vida, que tem características de um projeto de Paulo Guedes, desse Democratas, que tem a ver com Eduardo Paes, que também não é o nosso projeto. Só que a gente precisa dizer o que nos unifica para enfrentar esses inimigos. São inimigos mais poderosos, mais importantes nesse momento que a gente precisa derrotá-los, mas outros que também são inimigos. O que nos unifica? Então, eu acho que a gente tem sempre essa ansiedade de uma eleição já pensar na outra. Mas o mais importante é o que acontece entre as eleições. Para que na hora que você tem o nome, essa coisa de fato ganhe corpo. A esquerda não vai ganhar a eleição se ela não conseguir se comunicar com o povo, se ela não estiver falando com a periferia, se ela não estiver falando com mulheres, negros e negras, LGBTs, mas estiver falando além deles com os trabalhadores que hoje estão achando que isso não é discurso que tem a ver com a vida deles. Se a gente não conseguir falar de economia, não falar de emprego, de renda, temos que falar disso tudo. Ser capazes para isso. E eu quero muito que a gente seja capaz de construir essas sínteses para apresentar um projeto de esquerda nacionalmente e também no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, aí você falou, a gente, será que é possível? Não é possível toda hora. E às vezes as práticas são as mesmas. Me parece o time do Vasco nos últimos anos. Fala, porra, a gente acha que vai e estamos lá de novo brigando contra o rebaixamento. Pelo amor de Deus, entendeu? Não, mas vai, gente, mas vai. Nós somos, né, aquela história do Ariano Suassuna, né? O pessimista é um chato, o otimista é um bobo. Eu prefiro ser realista e esperançoso. A realidade é difícil, mas o futuro não está dado. O futuro está sendo construído pelo que a gente fizer agora, né? Esse elemento de ser realista e esperançoso é a grande questão para mim sobre o Estado do Rio de Janeiro, porque sim, tem jeito, porque estamos aí, estamos na vida, gente é para brilhar, vou repetir o slogan, porque é isso, né? O Estado do Rio de Janeiro é uma coisa de que às vezes os métodos são idênticos, eles erram do mesmo jeito, né? E isso é muito espantoso, que precisa, sei lá, né, ter alguma coisa de descarrego ali no Palácio Guanabara, alguma coisa junto, apelar para alguma coisa das várias religiões, né? Para as várias religiões, não é só uma religião, para a gente tentar ver se tira ali as coisas meio ruins que tem lá, para a gente ver se dá certo alguma coisa. Pois é, uma das coisas ruins já está saindo, isso é ótimo. Para quem está chegando agora, a gente já está quase se encaminhando para o fim, mas ainda tem papo aqui com o Tarcísio Mota, vereador mais votado aqui do Rio de Janeiro. Tarcísio, você falou muito aí, a esquerda precisa se unir, a esquerda precisa ter um diálogo aí em comum e tal, e virou muito, é quase uma piada, seria cômico se não fosse trágico, essa divisão de direita e esquerda e o que é esquerda. E você falou bem, a esquerda às vezes fala muito de social e fala, ou não é que fala muito e fala pouco do outro, mas de repente a gente aqui não está ouvindo, ou enfim, mas fala pouco de economia e fala pouco de onde então vai vir esse dinheiro e tal. Me dá a sua visão ainda mais como professor, o que é ser de esquerda para você? Olha, eu tenho um professor aqui no Rio de Janeiro chamado Carlos Weiner, que uma vez num debate ele me dizia o seguinte: o que é alguém que seja de uma esquerda que se diz, e aí é como eu me qualifico, socialista, ou seja, eu sonho com um horizonte que a gente vai superar o capitalismo, mas não na eleição, a eleição não vai ser assim, elegeu, acabou o capitalismo, não é assim. Mas, então, por que uma esquerda que se diz socialista almeja chegar ao poder? Existem 3 coisas que a gente tem que fazer. A primeira delas é
combater a desigualdade social. Então, ser de esquerda é trabalhar no mote de como é que a gente contribui para diminuir a desigualdade social o máximo possível. Isso significa, né, ter políticas para garantir os direitos dos mais pobres. São políticas que estão voltadas para aqueles que menos têm. Significa retirar privilégios dos poderosos de sempre. Isso faz parte de uma coisa básica de esquerda. Por outro lado, para fazer isso, aí é o segundo elemento, ele diz, é preciso retirar poder político dos poderosos de sempre. Quero dar um exemplo. Por que um governo de esquerda tem que fazer reforma agrária? Entre outras coisas, porque isso diminui o preço da comida, portanto ajuda a combater a desigualdade social, torna mais barata a vida do povo, torna melhor a vida do povo, né? Mas, por outro lado, também retira poder dos coronéis de terras de sempre, do tal dos grandes donos de terras no Brasil, que sempre tiveram muito poder político, além do poder econômico. Por exemplo, quando a gente fala que tem que romper o contrato de ônibus no Rio de Janeiro, é que precisa tirar poder político da FETransport. Eles não podem continuar controlando o sistema de ônibus no Rio de Janeiro. Isso, um governo de esquerda tem que fazer isso. Então, é essa a lógica. Como é que você retira o poder político? E tem que fortalecer os movimentos dos trabalhadores sem utilizá-los de forma cooptada. Ou seja, você tem que fortalecer os trabalhadores e os cidadãos a se organizarem. Um governo de esquerda incentiva a organização do povo, as associações de bairro, os grêmios estudantis, os coletivos de artistas, os coletivos de educadores, se incentiva os conselhos de políticas públicas. Um governo de esquerda precisa radicalizar a democracia. O governo de esquerda não quer o poder para exercer o poder em seu nome e do seu jeito. Ele quer distribuir o poder. Se ele não for capaz de distribuir o poder, se ele não for capaz de dividir o poder, ele não é de esquerda, não serve. E estes são os desafios, na minha opinião. Combater a desigualdade, retirar poder dos poderosos e incentivar a auto-organização do povo. E aí o povo tem gente, tem empresários, tem empresários que vão se organizar, tem que incentivar que tenham auto-organização, que possam falar com as pessoas, mas é incentivar principalmente aqueles que sempre se ferraram na nossa vida, na nossa história. Isso é ser de esquerda. Na minha opinião, ser um governo de esquerda tem que ter essas três balizas, onde a partir do qual tudo se organiza nessa história toda. A gente precisa, por exemplo, nacionalmente, como é que a gente faz para os bancos não continuarem lucrando tanto enquanto as pessoas estão desesperadas, sem emprego, sem vida? Como é que você faz isso? Como é que você faz um sistema tributário de impostos que seja justo, né? Que não seja o pobre a pagar o imposto sobre consumo tão mais do que o rico sobre renda e patrimônio? A gente precisa ir fazendo isso, combater a desigualdade, retirar poder dos poderosos de sempre, os privilegiados de sempre, e incentivar a organização da própria sociedade, não ter medo de ser transparente, de estar exposto a ser criticado pelo próprio povo. É claro que isso não é fácil de fazer, é claro que isso não é simples, mas isso é a mudança. Você muda no método e muda no conteúdo. Se não mudar no método e no conteúdo, não adianta. Você vai fazer, não muda, né? Os fins não justificam os meios. A gente precisa mudar os meios também. Perfeito. Mas você falou uma coisa ali atrás. Você falou, eu sou socialista, eu vislumbro isso. E muita gente, eu conversando até com a Manuela Dávila, eu falei sobre, no primeiro papo que eu tive com ela lá atrás, falei um pouco sobre isso, que socialismo é esse que você vê? Porque quando a gente fala socialismo, comunismo, a gente imediatamente, então vai para Cuba, então vai para a China, e a União Soviética, e não deu certo o comunismo em lugar nenhum, o socialismo e tal. Você está falando de que tipo de socialismo? Você diz isso como... o capitalismo também não deu certo, não está dando certo, e você pensa num outro viés, é resgatar o antigo socialismo, é repensar o socialismo, é achar uma terceira via. Fala um pouco disso para a gente entender na linha do tempo onde você está. Primeiro é isso, socialismo não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, não significa copiar a União Soviética, ou copiar a Comuna de Paris, ou copiar a Revolução Cubana, ou copiar a Venezuela, né? Para cada um dessas experiências, eu tenho críticas e elogios, né, para fazer sobre isso. Não é uma receita de bolo que a gente possa estar aplicando. E essa pergunta que você faz no finalzinho é decisiva. O capitalismo também deu errado. A gente está à beira do colapso climático, está à beira de destruir o planeta por conta de uma sociedade que se baseia na lógica da propriedade e do consumo. A gente precisa construir uma sociedade que não seja baseada no princípio da propriedade e do consumo. Uma sociedade não baseada na propriedade e no consumo, na minha opinião, não é uma sociedade capitalista. Quem primeiro fez a crítica desta perspectiva foram os teóricos socialistas. Portanto, eu me filio a uma tradição.
Por mais que isso hoje, no jogo político, às vezes eu digo assim, caramba, será que dá pra gente mudar esse nome para ver se isso já tira a rejeição, pra gente só tentar explicar o que é? O problema é que seria desonesto não reconhecer dos teóricos e militantes e lutadores socialistas ao longo do tempo que fizeram duas coisas muito importantes. É da onde surgem as principais críticas ao capitalismo, embora não sejam únicas. Você tem autores liberais que estiveram perto da social-democracia que também fizeram críticas importantes, mas a crítica de fundo para dizer, olha, essa sociedade baseada na propriedade privada, ela vai dar errado, ela está errada, ela continuará dando errado, não tem saída para isso, são os teóricos socialistas. Portanto, eu não posso negar isso, negar essa tradição. O Marx, no Capital, ele fazia isso, ele fez uma análise do capitalismo. Precisa atualizar um montão de coisa. Hoje, por exemplo, se a gente tivesse num debate onde eu tivesse que ter rigor, eu me diria que eu sou, inclusive, ecossocialista. O regime soviético, por exemplo, era tão ecocida, era tão destruidor para a natureza, para o meio ambiente, quanto o regime capitalista. Ele não serve. Aquele regime autoritário, de Estado único, de partido único, na minha opinião, não serve. Eu tenho várias críticas ao modelo comunista soviético. Demais, eu não quero reproduzir aquilo. Por isso, inclusive, no nosso partido, o nome é esse, é Socialismo e Liberdade. A gente se vincula a uma tradição que tem a ver com a Primavera de Praga, tem a ver com Maio de 68, uma parcela do Maio de 68, tem a ver com umas experiências socialistas de teóricos socialistas que não eram aqueles que estavam, por exemplo, defendendo os regimes autoritários. É diferente, né? E, portanto, eu gosto muito sempre da definição do Frei Beto. Ele diz assim, olha, o comunismo ou o socialismo, ele não vai diferenciar, é o nome político do amor, né? Perspectiva de como é que você funda uma sociedade baseada na lógica da fraternidade universal e não na lógica do egoísmo do quem vai se dar bem, quem é mais competente. Como é que você subverte essa história? Como é que você inverte isso? A humanidade não existe, não é natural que a gente viva numa sociedade onde o ter seja mais importante que o ser. Você inverter esta lógica, na perspectiva, na minha opinião, não é possível inverter isso se você não subverter também este princípio da propriedade privada como elemento básico da nossa sociedade. Ah, significa que eu tenho duas canetas. Eu vou ter que dar uma caneta para outro? Não, gente. Significa que ninguém vai ter mais nada? Não, não é isso. Mas significa que o problema, nessa altura do campeonato, em que à medida que a sociedade se desenvolve, a concentração de riqueza, que é produzida pelo trabalho humano, continua sendo conduzida e concentrada na mão de poucos, enquanto muitos estão morrendo de fome, está errado. É preciso ter um limite para esse tipo de concentração de terra, de concentração de riquezas, para essa desigualdade tão brutal e que isso não vai se resolver naturalmente. Vai preciso impor limites a essa história. Olha, Fábio, às vezes eu fico pensando o seguinte, mas a gente está tão longe disso que se eu conseguisse, por exemplo, fazer valer aquilo que está na Constituição brasileira, a tal função social da propriedade, eu já estava feliz. Se eu conseguisse fazer uma reforma agrária que os Estados Unidos fizeram no século XIX, que estão na base do capitalismo americano, mas fizesse agora, no século XXI, uma reforma agrária parecida com aquela do século XIX estadunidense, estava tranquila. Por isso que eu digo para as pessoas, olha, eu não sou bicho-papão. Eu estou querendo algo que é um caminho para um mundo muito menos desigual. Mas eu não vou deixar de alertar as pessoas para dizer, olha, enquanto a gente não mudar a base dessa sociedade, não vai resolver. Eu só vou contar com uma historinha engraçada, já que você tem essa história de perguntar histórias, né, naquele teu programa maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Um dia eu estava fazendo um discurso, era um discurso, inclusive, sobre aqueles alunos, aquelas crianças que foram assassinadas em Bangu, no Guilherme da Silveira e tal. E era um discurso sobre isso, sobre essa questão toda, inclusive de onde estava vindo aquela violência toda, etc. e tal. E eu fiz um discurso muito emocionado, mas com muitos dados. Aí um vereador da Universal do Reino de Deus, o Hinaldo, que é um vereador que eu gosto muito, apesar de ser um vereador, pastor, bispo, vascaíno também, ele falou assim de brincadeira assim, pô, Tarcísio, gostei do que você falou, vem pro meu partido, falando meio brincadeira, né? Aí eu respondi na brincadeira, ué, Hinaldo, o republicano está aceitando comunista agora? Aí ele deu um passo para trás, não, você não é comunista, não. Falei, como não, Hinaldo? Eu sou comunista, Hinaldo. Não é possível. E ele até hoje falou, não é possível que você seja comunista. Eu falei, Hinaldo, eu sou, Hinaldo. Acredita, você que está achando que comunista é outra coisa, mas é possível, eu sou. E não tem santo que dê jeito na cabeça dele para ele entender que o que eu tinha falado tinha tudo a ver. Para ele, né, é isso, comunista é pedofilia, é isso, aquilo outro, tal. E eu fico gargalhando com ele, mas Hinaldo, eu sou, cara. Não, comunista, tu não é comunista. Ele não dizia que o partido não aceita comunista, ele não consegue achar que tem possibilidade de eu ser comunista.
É um negócio muito engraçado. É curioso mesmo. As pessoas, quando a gente fala, eu sempre repito isso aqui, quando a gente fala que o problema do Brasil é educação, as pessoas tendem sempre a pensar que é saber ler e escrever, que também é, lógico, mas educação é se informar, conseguir dialogar, conseguir interpretar um texto, conseguir ler um livro e fazer um entendimento, fazer as sinapses no cérebro daquilo que você está recebendo. É dessa educação também que o Brasil está precisando e que está fazendo falta na hora do voto. Então, são muitas educações que o Brasil precisa aí, que a gente às vezes fica só na coisa, porque tanta dificuldade no país, tanta desigualdade, tantos analfabetos funcionais, que a gente, logicamente, olha direto para isso. Mas quando a gente vê a pessoa que acha, que acredita mesmo, não estou falando nem os maldosos que inventam, tipo um Crivella que fala do kit gay, sabendo que é uma fake news, mas as pessoas que recebem essa história de kit gay, que recebem essas histórias de pedofilia nas escolas e acreditam, é dessa educação que eu estou falando. Porque é lógico, você não pode ouvir assim, vai querer pedofilia na escola. A sua primeira reação tem que ser, não, peraí, isso é uma loucura, isso é uma maluquice, isso não é verdade. A primeira reação não pode ser, é mesmo. Se você respondeu é mesmo para isso, tem um problema muito grave acontecendo com você. E é isso que está acontecendo com o Brasil de um modo geral, né? É verdade, é verdade. As pessoas gostam de uma conspiração, né, Fábio? Elas Adoram. gostam de achar que tem alguma coisa por trás manipulando tudo o tempo inteiro. E isso tem a ver com... As pessoas estão tão infelizes que elas, na verdade, elas têm esses dois caminhos. Ou elas acham que isso é natural, é assim porque sempre foi, ou é assim porque tem alguém manipulando alguma coisa responsável por aquilo. E isso é a falta da educação do senso crítico, de entender a realidade como ela é, de conseguir entender as forças que estão em jogo, a coisa de entender que você está sendo manipulado por uma notícia, que você tem sempre que olhar criticamente para a notícia de onde ela vier. Eu dizia isso para os meus alunos, olha só, eu vou te falar uma coisa, você não pode partir do princípio de que o que eu Tarcísio, estou falando é verdade. Você tem que duvidar, você tem que questionar. E ao questionar, você vai me ajudar, inclusive, a te provar que o que eu estou dizendo é verdade ou não. Fortalece. Ou, inclusive, me ajudar a mudar aquilo. Isso é importante. Treinar isso aqui é importante para você treinar com o resto das coisas. Para poder entender que uma notícia, para entender a questão literal. Eu me lembro até hoje que a maior dificuldade era nas aulas do 6º ano, conseguir discutir com os alunos a coisa da criação, surgimento do homem, da evolução versus o evolucionismo versus o criacionismo. Como eu fui alguém que frequentou a igreja, fez crisma, etc e tal, e lá aos 15 anos resolvi isso na minha cabeça, nos 14, 15 anos, né, eu tentava às vezes entrar nesse debate para dizer, olha, não é incompatível. Por quê? Porque a Bíblia não é literal. Cara, isso dava uns tilts, porque eu tentava explicar para eles, olha, a Bíblia também é um documento histórico, foi escrito 2.000 anos antes, 3.000 anos antes de Cristo. Você acha que se a Bíblia tivesse dito, falado em DNA, em evolução, em não sei o quê, então, as pessoas daquele iam entender, iam acreditar, a Bíblia nem ia existir se tivesse escrito isso. Aí os alunos ficavam, tal, pá. E aí, e às vezes iam para casa e quando voltavam o tilt era pior. Minha mãe falou que o senhor não pode ficar dizendo isso. Eu falei, meu Deus, calma. E é uma dificuldade, né? Uma dificuldade para você poder entender essa história entre o que é literal, entre o que é a mensagem religiosa presente num texto religioso, de encontrar a coisa da origem dos mitos e de isso não ser, isso não invalidar a fé. Cara, às vezes eu tentava enveredar por esse debate, tinha dia que era bom, entendeu? Porque algumas crianças entendiam, gostavam. Fazer esse debate, às vezes, no ensino médio é melhor ainda, porque isso avança. Mas sempre dava tilt por causa disso que você está dizendo, né? A gente tem uma situação da educação brasileira de muitos anos de sucateamento em que esse tipo de coisa complexo, às vezes, encontra as explicações mais simplistas, encontram eco na sociedade. Inclusive, é assim que eu muitas vezes, acho que só assim para explicar a história dos terraplanistas, né? Não é possível, né, que a gente esteja... Né, a gente retrocedeu para trás de Galileu, né, para trás... esqueci o nome do outro, que é anterior ao Galileu. A gente retrocedeu tanto desse ponto de vista, né? Tanto. Mas é isso, porque às vezes algumas explicações, embora no caso do terraplanismo, não me parece que seja gente que sabe, é gente que está querendo se promover em cima disso, e gente que acha que tudo é uma conspiração, né? Essa história do conspiracionismo, às vezes, é sedutor para as pessoas. Essa história da vacina chinesa, né? Pô, teve vereador na Câmara de Vereadores lá que eu tive que dizer, para, meu filho, para. Não, a vacina chinesa é uma tentativa de introduzir um vírus chinês para a China controlar a nossa cabeça. Por isso aqui é o que? Filme de ficção científica fazendo isso, virou, né, documentário? Né? Não é possível. Mas é isso que aconteceu, no fim das contas. Mas é que as pessoas, no fim elas também acabam
se pertencendo a um grupo. Mas eu vejo muito isso assim, como o simplismo faz com que as pessoas não consigam entender as camadas que tem por trás. Eu vi agora, a Damares é rainha disso, inclusive, ela foi comentar sobre um filme que tinha na Netflix, chamada... meu Deus, esqueci, um filme francês, uma diretora senegalesa ótima, chama Lindinhas o filme em português, e aí ela falou o filme que tinha sobre pedofilia, incentivando a pedofilia. Eu falei, bom, se ela falou isso, deve ser exatamente o oposto, né? Vou lá assistir. E o filme é ótimo, inclusive, é muito interessante. Aliás, é um filme que vale a pena porque ele discute muito a erotização das crianças, como isso é perigoso, enfim. Mas é isso. É porque a imagem que tem é crianças de 11 anos vendo o celular e falando, homens pelados. E aí na cabeça da Damares pedofilia, incentivo, porque ela não consegue nem ver que há uma crítica, há um debate, há uma conversa, a gente está falando sobre as crianças, é o oposto da apologia à pedofilia, é exatamente a conversa sobre, precisamos falar sobre isso, sobre o que está acontecendo com as nossas crianças, tendo acesso a todo tipo de informação. Mas é isso, não consegue enxergar além dos 140 caracteres, não consegue ir além né? Olha e fala, o céu é azul. Tem outro planeta lá? Não tem, porque eu estou olhando, não tem nenhum. Você fala, meu Deus, mas vamos debater um pouco mais aprofundadamente, né? Mas essa é a diferença. Eu acho que a Damares, ela usa. Ela não está fazendo isso porque ela não entende. Ela está usando, ela sabe do que se trata. E ela está manipulando a fé do povo, manipulando o medo do povo. Não existe nada mais a nos causar medo em todos nós do que uma ameaça à nossa família. Seja ela qual seja. E uma ameaça aos nossos filhos, né? É aquela velha máxima, né? Mexe comigo, mas se mexer com meu filho eu não tolero. Isso é real, né? E aí você usa esse medo para poder mobilizar as pessoas. O medo é um afeto que mobiliza muito, né? E as pessoas não percebem que, enquanto, por exemplo, aí eu fiz um vídeo discutindo isso, ou seja, educação sexual nas escolas é o melhor caminho para evitar a pedofilia, para prevenir a pedofilia. Educação sexual nas escolas é o melhor caminho para prevenir o abuso sexual. Enquanto a gente deixar, por exemplo, que a única fonte de informação das nossos adolescentes for a pornografia no celular, né, eles vão ter um nível de idealização, inclusive, sobre o que é o sexo, sobre o que é a relação sexual, sobre idealização sobre o que é a mulher, idealização sobre as coisas todas, doentia. Doentia. E isso significa a gente discutir na escola, porque na família nós todos sabemos, enquanto o sexo primeiro é tabu enorme, dificuldade. E quando ele não é tabu, ele muitas vezes também, a família tem que discutir isso. E a gente precisa alimentar. E aí, para quê? Para combater a pedofilia, para combater o abuso sexual, para combater o machismo, para combater a LGBTfobia. O problema é que é mais fácil mobilizar o medo, dizendo que um outro, o comunista, a ditadura gaysista, ele está ameaçando a sua família, do que entender que, às vezes, o problema que ameaça a família está na própria família. Né? Que a gente precisa dar válvula de escapes para as crianças. E que a escola é o lugar. E que a escola é um lugar importante para isso. Porque a escola é um ambiente controlado, com profissionais formados para isso, vai usar a ciência para isso. É muito importante. A escola é o lugar da diversidade, do acolhimento, de você, inclusive, descobrir o mundo. E o mundo que se descobre para além da família. Né? Isso e a gente já tinha avançado nisso, né, Fábio? Eu fico curioso, porque quando eu estava lá, estudante, né, no ensino fundamental, onde essas coisas às vezes eram polêmicas, mas me parece que os professores já tinham, não, tem que ter algum nível de educação sexual. A gente retrocedeu nos últimos anos. Os professores hoje estão com medo de falar nisso. Porque se eles falam sobre isso, eles tomam um processo do pai, eles são expostos na internet. O tal do escola sem partido até hoje não virou lei, né, em praticamente lugar nenhum, está perdendo na justiça tudo, mas ele cumpriu um papel que é meter medo nos professores. O idealizador deles, o tal do Miguel Najib, uma vez contou num debate comigo, ele falou isso, não, o que eu quero é botar medo nos professores, que os professores tenham medo de tomar um processo. Essa é a cabeça desses caras, entendeu? De educar pelo medo. A educação pelo medo não funciona, ela vai criar situações de sociedades ainda mais neuróticas, ainda muito mal resolvidas, e aí é essa sociedade que gera pedofilia, que gera tiroteio, né? Que esses homens essa coisa esse tiroteio da Guilherme Silveira, estou falando demais, Fábio, desculpa. Não, essa é a função, a função é essa. Por exemplo, quando teve o tiroteio lá na Guilherme Silveira, nessa escola em Bangu, né, o cara que atirou, ele quando era uma mulher, uma menina na sua frente, ele atirava na cabeça. Quando era um homem, um menino, ele atirava na perna, no braço. Por isso o número de meninas que morreu naquela história foi muito maior.
foi se descobrindo que a lógica dele era uma masculinidade tóxica a tal ponto que ele tinha um ódio às mulheres. Como é que você vai resolver uma situação dessa que não seja discutir gênero no esporte? Que não seja discutir essa perspectiva do gênero? Olha, como é que você vai resolver um nível de coisa desse tipo? Aí os vereadores na época vão botar psicólogo em tudo quanto é escola e tal, mas o psicólogo vai ser proibido de discutir gênero. Não adianta nada, né? Não adianta, o psicólogo não vai fazer milagre numa história dessa. Porque essas maluquices, não bota o psicólogo, ou o outro vereador, pior ainda, vamos deixar o professor ter porte de arma. Eu falei, valeu, isso vai resolver mesmo, né? Vai ser uma maravilha. Né? Que loucura, que loucura. Né, nesse nível. E a gente está nesse nível de coisa. E a gente precisa muito fazer esse debate com cada vez mais gente. A gente não pode correr dele. A gente tem que fazer esse debate de forma didática, pedagógica. Bom, eu quero ficar mais 1 hora conversando com você aqui, mas não dá, a gente já chegou aqui no nosso fim. Mas realmente já quero te chamar para um próximo. Virou o ano, vamos conversar. Depois que tu entrar lá na vereança, vamos fazer outro aqui. É muito esclarecedor, é muito bom ouvir boas ideias, pessoas inteligentes falando. Obrigado, Tarcísio, de verdade. Bom ano. A gente já pode dizer Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E espero que a sua vereança lá seja muito positiva, ainda mais para o Rio de Janeiro. Você sabe que eu sou um apoiador, então estou aqui para congratular, mas para cobrar também quando precisar. É bom que a gente tenha esse diálogo aberto. Muito obrigado, eu que agradeço, Fábio. Foi um prazer, muito gostoso conversar contigo, tuas ideias. Espero que as pessoas tenham gostado. Topo sim no ano que vem voltar para uma outra conversa sobre outros assuntos e que a gente tenha um Natal tranquilo. Fique em casa, quem puder fique em casa. A pandemia não acabou, a vacina está quase chegando. A gente vai ter um carnaval, não no carnaval, mas depois. A vacina está quase chegando. E saudações Cruz Maltinas, na torcida e na esperança. De ser hoje tem, né? Hoje tem, né? Hoje tem a Sul-Americana, Um beijo, obrigado. Beijo, Tarcísio, obrigado, valeu. Muito bom, Tarcísio Mota, vereador mais votado.